Então vamos lá, irmãos, vamos começar aqui. Eu vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? As imagens. Vai ser uma aula bem didática para que você consiga entender, compreender, amém? Todos os códigos aqui que o Senhor vai nos passar. E antes de mais nada, eu quero te mostrar aqui como que vai ser, tá bom? O nosso curso. Então, nós estamos aqui na nossa primeira aula, certo? Do módulo 1, e eu quero te apresentar como que será esse curso, tá bom? O módulo 1, nós iremos falar de Gênesis, tá? Iremos começar hoje, daqui a pouquinho, sobre Gênesis. E aqui nós vamos ter um breve resumo, tá bom? Dos principais códigos hebraicos no livro de Gênesis, ok? Então, nós separamos aqui 7 aulas, tá? Lembrando que esse aqui é o módulo 1, amém, irmãos? Então, terminando esse módulo, você vai poder respirar um pouquinho e se você quiser, mais para frente, nós vamos disponibilizar o módulo 2, que vai ser um estudo muito mais aprofundado, ok? Sobre os mesmos assuntos, tá? Nós temos 3 módulos, Gênesis, Apocalipse e Hebraico, ok? Então, nós vamos começar uma introdução, certo? Desses livros, junto com um pouquinho de códigos do hebraico para você começar a ter acesso a isso, ok? Se você gostar do curso, amém? Se Deus falar com você para você mergulhar mais fundo, nós vamos disponibilizar o módulo 2 e você vai poder aí realmente ter uma imersão, né, nos códigos bíblicos de uma maneira bem profunda, tá? Mas, claro, vamos com calma, vamos aqui nessa introdução. Tenho certeza que você vai ser ativado a querer conhecer mais da palavra de Deus, porque não tem como, né? Quem ama a Bíblia, ao ver os tesouros, né, ao ver os códigos sendo decodificados, não tem como. A gente sempre quer mais, a gente tem mais sede, mais fome, né? Então, aqui o módulo 1 é um resumo, tá bom? Do livro de Gênesis, ligado aos códigos do hebraico. São 7 aulas, ok? E hoje nós estamos aqui na nossa primeira, a origem de tudo, tá bom? O módulo 2, nós vamos falar aí sobre Apocalipse, né? Um livro aí que tenho certeza que quem ama a palavra de Deus certamente tem muita vontade de estudar, né? E imagine, né? Você estudar escatologia e além de falar sobre o final dos tempos, que já é algo maravilhoso, né? Além disso, você ainda vai ter acesso, junto com isso, aos códigos do hebraico, né? Então, você vai ver coisas que estão acontecendo, coisas que irão acontecer, mas de uma maneira que talvez você nunca enxergou antes, né? Então, vai ser uma bênção, tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, vai trazer muito esclarecimento, tirar muitas dúvidas, né? E principalmente te fazer ficar mais conectado com a palavra de Deus. Amém? Então, aqui nós temos 12 aulas, que é um breve resumo, né, de todos os assuntos que o livro de Apocalipse traz. Tá? Então, nós vamos ligar, né, linkar todos esses assuntos aqui juntamente com os códigos do hebraico. Tá? E você vai entender já nessa primeira aula por que é importante tanto o Antigo Testamento quanto no Novo a gente ligar, né, tudo ali que está falando com o idioma hebraico. Você vai entender já nessa primeira aula o porquê disso, tá bom? E aqui o nosso último módulo vai ser a prática. Tudo aquilo que nós vimos em Gênesis e em Apocalipse, você vai aprender a fazer, você vai aprender a tirar, a concluir, a fazer os mesmos códigos, né, a decifrar os códigos que nós vimos no decorrer de todo o curso. Então, aqui vai ser um módulo muito prático, tá bom? Vão ser 14 aulas aqui, onde você vai ter a oportunidade de pegar a sua Bíblia e, pela primeira vez, começar a decodificar códigos em hebraico. Eu não vou te passar os códigos. Nós vamos aprender a decodificá-los juntos, tá bom? Então, aqui tem 14 aulas sobre as 6 primeiras letras do alfabeto hebraico, tá bom? O alfabeto hebraico possui 22 letras, tá? No módulo 2, nós vamos avançar mais 6 letras, tá? Mas nesse primeiro módulo aqui, essas 6 primeiras letras já cai muita coisa legal, muitas palavras, muitas chaves de Deus que estão em toda a Bíblia, que vai mudar a sua forma de ler, né? Todo o livro, seja Antigo Testamento, seja Novo, seja livro profético, Pentateuco, vai mudar a sua visão das Escrituras, tá bom? Então, nós vamos chegar aqui e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Então, prevaleça, permaneça, né? Persevere, fique aqui até o final, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Amém? Então, vamos lá.
vamos começar aqui a nossa primeira aula. Lembrando, tá bom? Que é sempre importante você ir anotando, tá? Embora ali a gente esteja com PDF, você está aqui com uma aula bem didática, né? Com slides aqui, é importante você anotar, tá? Por quê? Não sei se você sabe disso, mas quando você anota, o seu cérebro, ele aprende, ele absorve mais informações 70% a mais. Você sabia disso? Quando você anota, é uma repetição. Você está ouvindo, você está lendo e além disso, você ainda está anotando, né? Então, você está guardando mais memórias, ok? Então, anote. É importante você acompanhar todas as aulas anotando, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui por uma simples introdução para que você entenda, né? Para que você compreenda a importância de códigos, a importância de chaves bíblicas, por que a gente usa essa linguagem, né? Aonde que está isso na Bíblia, né? Tem pessoas que me falam, Kennedy, você fala tanto de código, de chave, e eu nunca vi essa palavra na Bíblia, né? Por que a gente fala sobre isso, principalmente no ministério profético? Você está aqui num curso, né? Que o nome do curso é a visão profética das Escrituras, né? Então está linkado com o ministério profético. Por que a gente usa essa linguagem de chaves, de códigos? Por que tem isso? Vamos entender, começando aqui por um fundamento muito importante que está lá em Provérbios, capítulo 25, verso 2. Provérbios 25, 2. Aliás, antes de eu começar aqui, por favor, quem está aqui ao vivo, me fale se o áudio está bom, se vocês estão ouvindo bem. Eu esqueci de perguntar no começo. Tá tudo certo? Vocês estão conseguindo me ouvir? A câmera está boa, tudo certo? Para a gente começar aqui a aula. Que começando aqui, a gente engrena e vai até o final, tá bom? E aí no final da aula, a gente abre para dúvidas, tá bom? Vou esperar aqui alguém comentar, por favor, se o áudio está bom. Comentário chegando aqui, a gente já segue, tá? Só esperar aqui alguém falar. Vamos lá. Vamos esperar aqui. E aí a gente já segue. Tudo ok? Então, ok. Então, vamos lá. Obrigado aí pelas respostas. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Provérbios 25, verso 2. Diz assim: a glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Ok? Então, aqui nesse texto, irmãos, a Bíblia está falando claramente que Deus encobriu algumas coisas. Você está lendo aqui comigo? A glória de Deus está nas coisas encobertas. Ok? Então, Deus ele encobre algumas coisas, Deus encobre alguns códigos, algumas chaves na criação, né? Para quê? Para que a gente busque mais a Ele, para que a gente busque mais a sua presença, tá? E quando nós nos tornamos reis e sacerdotes em Cristo, que é o que o Novo Testamento diz que nós somos, você se lembra dessa passagem? Nós nos tornamos reis e sacerdotes em Cristo Jesus. Quando isso acontece, né, faz parte da vida cristã dedicar tempo, recurso, energia para descobrir essas coisas encobertas, né? Lá em Apocalipse, Deus fala sobre isso, né, que nós não podemos ser mornos, né, mornos na sua presença, nós precisamos ser quentes, né? E tem pessoas que estão na igreja há anos, mas são ali, fica ali em cima do muro, ela nunca se dedica de fato à palavra, ela nunca mergulha na presença de Deus, né? Então, obviamente, quando a gente fala de códigos, de chaves, as pessoas não vão saber o que é. Por quê? Porque elas não têm uma vida prática com a palavra de Deus, né? Então, irmãos, nós precisamos mergulhar em Deus para descobrir essas coisas encobertas, né? Por quê? Porque isso é a glória de Deus. Eu não sei você, mas eu preciso da glória de Deus. E a minha Bíblia está falando que a glória de Deus está na onde? Nas coisas encobertas. Você já passou por algum problema que você não sabia o porquê que você estava passando, mas depois de um tempo você compreendeu que aquele problema te ajudou a chegar onde você está hoje? Você está entendendo o raciocínio? Você estava passando algo encoberto e depois você viu a glória de Deus.
Isso é uma chave, isso é um código, ok? E a Bíblia está cheia desses códigos, cheia desses tesouros. Nós precisamos então escavar, ok? Então, irmãos, como a Bíblia, ela é a própria palavra de Deus, cada livro, cada capítulo, cada versículo, cada letra, cada vírgula, cada número, cada ponto que tem na Bíblia possui códigos eternos do Criador. E hoje nós vamos começar a entender isso na palavra de Deus, ok? Nós vamos começar a entender isso, tá? Escreva isso se você está escrevendo, ok? É muito importante você entender isso, você ser um faminto pela glória de Deus. Se tem uma vírgula na Bíblia, se tem a Bíblia está falando aquela palavra, eu quero entender o porquê. Eu preciso ter fome, ter sede pela glória de Deus, porque a glória dele está nas coisas encobertas. Né? Eclesiastes 3 vai nos falar isso. Tudo tem um propósito. E você vai começar a entender isso nesse curso aqui, ok? Então, o propósito de tudo isso, irmãos, o propósito desse curso aqui é aguçar na igreja, aguçar na sua vida a curiosidade pelos códigos eternos, né? E te fazer enxergar os tesouros do céu que estão disponíveis na palavra de Deus, ok? E principalmente nós vamos descobrir isso no decorrer desse curso através do idioma espiritual. Qual que é o idioma espiritual? O alfabeto hebraico, a linguagem hebraica, ok? E nós vamos então começar a conhecer aqui o hebraico, ok? Então vamos lá. No idioma hebraico, irmãos, só para deixar algo claro aqui, eu não sei se todos sabem disso, né? É importante a gente falar. O Antigo Testamento inteiro, né? Alguns teólogos dizem que menos 2 livros, né? Mas o Antigo Testamento inteiro ele foi escrito em hebraico, ok? E por conta disso, o hebraico ele é considerado uma linguagem espiritual. Quando você estuda a Bíblia, quando você estuda a teologia, tá? Porque a maior parte da palavra de Deus está em hebraico, esse idioma é considerado um idioma espiritual, ok? Se você fazer qualquer curso bíblico, em qualquer seminário teológico, você vai aprender isso, ok? Agora, eu, Kennedy, particularmente creio que o alfabeto, o idioma hebraico, né? Ele é o idioma espiritual não simplesmente porque a maior parte aqui da Bíblia, né, está em hebraico, mas porque todas as palavras, irmãos, que Deus falou na Bíblia, ele falou em hebraico. Quando Deus se apresenta para Moisés, todas as palavras são em hebraico. Quando Deus se apresenta para Abraão, todas as palavras são em hebraico. Quando você vê Jesus falando códigos espirituais, todas as parábolas de Jesus, não sei se você sabe disso, todas as parábolas ele contou em outro idioma, né? Jesus falava aramaico, as parábolas ele contava em hebraico. Por quê? Quando você vai ler Apocalipse, né, é Novo Testamento. O Novo Testamento ele foi escrito em grego. Quando você vai ler Apocalipse, os códigos de Apocalipse eles não estão em grego, eles estão em hebraico. Por quê? E qual que é o significado do livro de Apocalipse? Revelação. Então, para mim, na minha visão bíblica, o idioma hebraico ele é um idioma espiritual, porque todas as vezes que Deus fala na Bíblia, ele fala em hebraico. Então aqui eu já estou te dando uma chave importante para você começar a entender como Deus encobre coisas, porque nós vamos começar a ver aqui como é o alfabeto hebraico, quantos códigos, quantas coisas estão escondidas nele, ok? Então, nessa primeira introdução aqui sobre o idioma hebraico, por que ele é a linguagem espiritual? Porque todas as vezes que Deus fala na Bíblia, ele fala em hebraico. Ok? Então vamos lá. No idioma hebraico, as letras carregam informações. Que informações são essas? Cada letra do hebraico é um número, ou são vários números. Um exemplo, a primeira letra do hebraico, ela não representa somente o número 1. Ela representa diversos números. Disso aqui nós tiramos vários códigos. Então,
Cada letra do hebraico carrega muitas informações, carrega números, identidades, né? Cada letra do hebraico ela tem um desenho e esse desenho significa muitas coisas, ok? Essas letras também carregam mensagens e nós vamos começar a ver isso nessa aula, ok? E quando nós juntamos então essas letras formando uma palavra, nós entendemos que se uma letra carrega tantas informações, imagina uma palavra, que são muitas letras juntas, né? Então, uma palavra carrega somatórios de informações, carregam muitas informações, ok? Existem palavras, né? Se a gente pega uma palavra do hebraico, quando você começa a decodificar, você consegue extrair textos de uma palavra. É muito profundo esse idioma, irmãos, e nós vamos começar a compreender isso, ok? Então, através disso, né, gemátrias, que são somas numéricas, né, de cada palavra, como cada letra do alfabeto hebraico é um número, quando nós juntamos, um exemplo, vamos formar aqui uma palavra, céu, ok? Para você compreender. Aqui no nosso idioma, né? A gente pega a letra C, a letra E e a letra U, certo? Céu. Aí você junta, como se fosse no hebraico, você junta C mais E mais U. Tem um resultado numérico. Esse resultado numérico é um código, entende? No alfabeto hebraico, né, no idioma hebraico, isso ocorre frequentemente. As crianças aprendem a multiplicar palavras, né? A matemática não é somente com números, mas também com palavras. Elas aprendem a multiplicar, a somar, a subtrair palavras e obter resultados para elas aprenderem a decodificar o idioma, ok? Então, por conta de gemátrias, que é o nome disso, ok? De somatórias, né? De palavras, né? Frases. Quando nós fazemos isso, frases tornam-se tetragramas e resultados matemáticos, formando mensagens e revelações, né? Isso é, irmãos, o que nós chamamos de códigos proféticos. Nós pegamos uma palavra no hebraico e decodificamos ela. De qual maneira? Pegamos a primeira palavra, né? Se você conhece bem a Bíblia, você sabe que existe na Bíblia uma bênção da primogenitura. Você se lembra disso? Né? Até tem uma história famosa, né? Que Esaú ali perde, certo? A primogenitura, né? Então, no alfabeto hebraico, isso não funciona, aliás, no hebraico, isso não funciona somente com filhos, mas também com letras. A primeira letra, a primogênita ali, ela tem um valor muito importante. Então, geralmente, o valor da primeira letra de uma palavra, ela já revela o código dessa palavra. Ela já revela a mensagem profética dessa palavra, tá? Através disso também, quando nós pegamos palavras, nós fazemos somatórias numéricas. Nós pegamos cada valor numérico, né, de cada letra da palavra e o resultado aponta para um código profético. Eu vou te dar um exemplo. Jesus falou que quantas vezes nós temos que perdoar o nosso irmão? Quem se lembra aí? 70 vezes 7, certo? Quando você faz a conta 70 vezes 7, você tem o resultado de 490. 490 é a soma, é o resultado da palavra perdão em hebraico. Você sabia disso? Eu estou te dando exemplos aqui só para você começar a entender como números e letras no hebraico são a mesma coisa, ok? Então, irmãos, por conta disso, nós tiramos de cada palavra bíblica, vocês não têm noção que cada palavra da Bíblia carrega. Os códigos, as revelações, as chaves de Deus em cada palavra, em cada frase, em cada texto, em cada capítulo, em cada número, em cada ponto, tá? Isso aqui, essa somatória, essa divisão, é o que nós chamamos de códigos
proféticos. É o que nós chamamos de chaves proféticas. Ok? Por quê? Porque nós precisamos decodificar a palavra para ter um resultado. Por isso a linguagem códigos. Ok? Então, irmãos, por conta disso, o hebraico está acima de qualquer idioma humano, pois é uma linguagem espiritual programada por Deus, disponível em toda a esfera da criação, tá? Nós vamos ver isso aqui no decorrer desse curso. Nome de nações, né? Nomes de personagens bíblicos, tá? Tudo isso em hebraico na Bíblia carregam códigos muito profundos que nós vamos começar a aprender aqui no decorrer desse curso, ok? E é importante você anotar essa frase aqui, ó. Essa frase aqui é uma frase que precisa ter na sua cabeça, tá? O que é isso, Kennedy? É uma frase que vira uma chave na sua mente. O hebraico conta uma história por trás das histórias, ok? Aqui nós lemos a Bíblia em português, certo? Então, nós temos as histórias, tá? Porém, o hebraico vai nos mostrar uma história espiritual por trás das histórias que nós já conhecemos. Isso é o hebraico, isso são códigos proféticos. Eles vão nos contar histórias por trás da história que nós já conhecemos, ok? Então, essa foi a definição aqui que eu achei para montar uma chave aqui para você ter na sua mente. O que é o hebraico? O hebraico conta uma história por trás das histórias, ok? Então, vamos começar a ver aqui um exemplo prático, tá? Você pode ficar calmo que eu não vou pedir para você fazer conta agora, não vou pedir para você decorar letra por enquanto, tá bom? Aqui é uma introdução para você começar a ver a importância que tem nós compreendermos os códigos do alfabeto hebraico, tá bom? Do idioma hebraico, tá? E eu vou te mostrar aqui um código muito importante. Olha que interessante, irmãos. Aqui nós vamos ver o coronavírus revelado nas escrituras, tá? Em todo jornal judeu, né? Você pode pesquisar isso na internet. Quando estava se falando sobre coronavírus, sobre pandemia, sobre quarentena, eles escreviam dessa forma aqui, ó, coronavírus, com K, tá? Por quê? Porque é dessa forma que escreve essa palavra em hebraico, ok? Corona, tá? E aqui está como é escrito realmente no dialeto deles, né? No alfabeto deles, tá bom? Então, aqui está corona, tá? Agora, olha que interessante. Quando a gente pega Isaías 26, 20, o texto diz assim: Vá, meu povo, entre em seus quartos e tranque as portas. Esconda-se por um momento, até que tenha passado a ira dele, tá? Aqui eu não coloquei, porque senão ia ficar muita informação, mas essa palavra aqui, a ira dele, é a ira de Deus, tá bom? Então o texto está nos falando para nós entrarmos no quarto, até que passe a ira de Deus sobre a terra, ok? Mas o destaque aqui que eu quero fazer com você é essa frase aqui, ó. Meu povo, entre em seus quartos, tá bom? Aqui está o texto todo em hebraico, tá? Aqui você pode ver como são diferentes, né? As letras em hebraico, tá? Você pode ver que formam desenhos, tá? E nós vamos começar a compreender mais para frente ali como cada desenho é importante e está apontando para um lado, está apontando para alguma coisa aqui que nós precisamos entender, tá? Nós vamos entender isso também ao longo aí das aulas, ok? Então, Isaías 26, 20 nos fala isso aqui, certo? O destaque é meu povo, entre em seus quartos. Agora, olha que interessante. Mateus 6,6 nos diz assim, e é o próprio Jesus falando, tá? Lembra que eu te falei que algumas coisas Jesus falava em hebraico, mesmo estando no Novo Testamento? Essa frase aqui, o Pai Nosso inteiro, Jesus falou em hebraico, ok? Vamos ler esse destaque aqui, ó. Mas quando você orar, você reparou a ligação que tem o texto de Isaías 26, 20 com Mateus 6,6? Né?
Quando a gente fala de quarto na Bíblia, está falando sobre o quê? Oração, sobre lugar secreto com Deus, tá? Então, aqui Jesus está nos falando isso, ó. Mas quando você for orar, entra no teu quarto e fecha a tua porta e ora a seu pai que está no secreto. Então, seu pai que vê no secreto o recompensará, ok? Aqui o destaque está em entra no teu quarto, fecha a tua porta. E aqui está o texto em hebraico embaixo, tá bom? Agora, vamos fazer o seguinte. Quando a gente executa a gemátria, tá? Lembrando que a gemátria, você fazer a soma de cada palavra da frase para obter um resultado, ok? Quando nós executamos a gemátria das frases destacadas acima, ou seja, quando eu faço a soma de corona, eu tenho um resultado aqui, tá? O K mais O mais R mais O mais N mais A me dá um resultado em hebraico, tá? Meu povo entra em seus quartos, me dá um resultado em hebraico também. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, me dá um resultado em hebraico também. Que resultado é esse? Olha que interessante. Os três resultados dão o número 367. O que isso aqui significa em hebraico? Significa que essas três frases estão falando do mesmo assunto. Quando eu trago isso para o mundo espiritual, eu tenho um código profético. E esse código profético eu não tinha noção disso e eu escrevi nesse livro aqui, Transição. Eu escrevi esse livro em 2020. Esse livro aqui fala do que a pandemia trouxe ao mundo e o que Deus estava querendo chamar a atenção da Terra. O nome desse livro aqui é Transição, Discernindo os Tempos e as Estações. Se você ler esse livro que nós escrevemos aqui, você vai ver que nós falamos aqui sobre pandemia, sobre quarentena, e que Deus tinha permitido isso vir ao mundo para aproximar a humanidade dele, para que as pessoas se lembrassem dele, porque nós estávamos vivendo de uma forma muito humanista, sem pensar em Deus. Então Deus nos colocou em casa com a família, com tudo aquilo que ele mesmo planejou para nós termos mais intimidade com ele. Escrevemos nesse livro aqui. E no hebraico, é esse o sentido profético que corona aponta. O período de quarentena que nós ficamos em casa teve o propósito de aproximar a humanidade do Criador. Deus permitiu por um propósito. Você está entendendo o quanto é profundo o idioma hebraico? Eu peguei 2 textos bíblicos e uma palavra secular. Eu fiz a gemátria e o resultado dela me dá um código profético. Vocês estão entendendo, gente? É um assunto um pouquinho novo. Então, quem está aqui ao vivo, por favor, só comente se faz sentido para você, se você está entendendo a profundidade, se até aqui tudo bem, se tem alguma dúvida. Mas isso aqui é muito forte. Você entende como a Bíblia nos dá códigos, né, de tudo que está acontecendo? Billy Graham falava isso, né? A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai circular amanhã de manhã. Billy Graham falava isso. E é muito real, tá? Então, eu espero que vocês estejam entendendo o quanto é importante esses códigos, irmãos, tá bom? Nós linkarmos com tudo que nós vemos, né, acontecendo na nossa geração. A Bíblia nos dá os códigos de tudo, ok? Nos dá o código de tudo. Bem? Glória a Deus. Então, aqui vocês entenderam essa breve introdução do que é o hebraico, como nós fazemos isso, tá bom? Para a gente cair, então, começar a ver aqui o conteúdo de Gênesis 1, que é por onde nós vamos começar hoje. Só vou esperar o ok aqui de quem está ao vivo, se está tudo certo, se vocês entenderam. Bem, estou vendo um comentário aqui que eu não sei se entendeu, se é bom, se é ruim. Que loucura. Acho que é que loucura da parte boa, né? Que a gente não imaginava, né?
É muito profundo, irmãos. É muita revelação de Deus, tá? O idioma hebraico é muito profundo, tá? Então, acredito que está tudo certo. Se ninguém colocou nenhuma dúvida aqui, vamos seguir. Então, vamos lá. Nós vamos começar aqui de Gênesis 1, tá bom? Vou voltar aqui, deixar a tela cheia aqui para vocês, para ficar mais relevante o que nós estamos falando, tá bom? Então, nós vamos começar aqui, irmãos, a entender o livro de Gênesis, ok? Que é o tema aqui do nosso módulo 1, certo? Gênesis, descobrindo, né, revelando a ação do Criador, certo? Então, irmãos, aqui nós já entendemos, ok, como funciona o alfabeto hebraico. Eu dei aqui exemplos para vocês, né? Acredito que ficou claro, então, essa parte aqui do hebraico, tá? Então, isso aqui é só uma introdução. Eu dei apenas um exemplo aqui para vocês verem como é profundo, ok? O idioma bíblico, o idioma espiritual. Não é à toa que Deus falou nessa linguagem aqui com os homens, ok? E fechando essa introdução aqui para você entender como é importante esse curso, o quanto ele vai conseguir te ajudar para você compreender as escrituras, tá? Nós vamos então aqui começar entendendo então o tema geral do nosso módulo. Fechando aqui a nossa introdução, vamos então agora mergulhar no livro de Gênesis, tá bom? Então, hoje nós vamos ficar somente em Gênesis 1, verso 1, ok? Nós vamos esquadrinhar aí esse texto